Hoje a gente está aqui com a minha bike de estrada, que é a KAD 13, e assim como eu fiz o review da minha MTB, que é a Specialized Tissue, que eu vou deixar nos cards aqui em cima, essa aqui também é uma bike de alumínio bastante leve, se a gente comparar com as bikes de carbono, né? Então a Tissue tem o quadro de alumínio mais leve do mercado, produzido em larga escala, e a KAD 13 é a mesma coisa. Eu já rodei 8.000 km nessa bike, então eu tenho uma opinião já bem formada dela, e vou compartilhar nesse vídeo com vocês. A KAD 13 foi lançada em 2020 para ser a sucessora da KAD 12. Vou colocar a foto da KAD 12 aqui na tela. Você perceber, mudou bastante. O design da KAD 12 era uma bike assim bem clássica mesmo, que é aquele quadro bem quadrado. E para a KAD 13 a Cannondale reformulou completamente o quadro, então ela tem uma pegada assim mais aerodinâmica, tem o seat stay aqui mais baixo, o canote tem um formato aqui um pouco aerodinâmico também. Essa bike aqui então vem atualizada com as novas tendências do mercado que as outras fabricantes já vinham usando. E a Cannondale manteve duas versões da KAD 13, que é a versão disco e a versão ferradura. Aqui eu tenho a versão ferradura, mas eu já tive uma bike freio a disco antes dessa. Tenho uma experiência aí em como que é o uso do freio a disco para as bikes de estrada, beleza? A KAD 13 vai ter a mesma geometria da Super Six, que é a irmã de carbono dela. Então as duas foram reformuladas, mas elas mantêm a mesma geometria, o que é um ponto muito positivo, porque a gente vai herdar o comportamento da Super Six aqui nessa bike. Então, partindo para as especificações e componentes, essa bike vem com o grupo 105, vai ser toda 105 com exceção do pé de vela. Aqui eu estou com o pé de vela da Shimano 105, mas originalmente ela vem com o pé de vela da Cannondale mesmo. Eu só troquei aqui por um Shimano, porque eu precisava usar um medidor de potência padrão Shimano, por isso que eu tive que colocar esse pé de vela. No caso da versão disco, ela vai vir com o freio 105 hidráulico. As rodas são Fulcrum Racing 900, que é uma roda bem honesta, e ela já vem com um pneu 28mm, que é um pneu bem largo para speed, para trazer um certo conforto para a bike. Na versão ferradura, ela vem com a ferradura Direct Mount, que é uma ferradura que tem dois pontos de fixação no quadro, isso traz uma rigidez maior para o freio, e ele desregula muito menos do que aquela ferradura antiga que tinha só um ponto de fixação. Um outro ponto que eu achei muito legal nessa bike é a fita de guidão, que é a mais confortável que eu já usei, tanto é que eu troquei o guidão de alumínio original que vem nela por um guidão de carbono, mas mantive essa fita de guidão. E a cereja do bolo aqui nessa bike é o quadro, né? Como eu falei, mesma geometria da Super Six, ele é só 200 gramas mais pesado do que a versão de carbono. Para vocês terem uma ideia aí do peso, esse quadro aqui pesa 1.350 gramas, incluindo o movimento central. Quando a gente olha para o peso da bike toda, a versão disco dela, que é mais pesada, com 8.8 kg no tamanho 51, vai ter o mesmo peso das concorrentes dela em carbono. Então bikes como Soul 3R5, BMC versão disco lá, essas bikes aí, a maioria delas no mercado, vão ter um peso muito próximo, ou às vezes vão ser até mais pesadas do que uma KAD 13 em alumínio. Então vamos partir para falar dos pontos positivos dessa bike aqui. Ela vem com um grupo excelente, que é o 105. Na minha opinião, o grupo 105 é o de melhor custo-benefício quando a gente fala de ter um grupo relativamente barato de se manter na bike, né? Barato de manutenção, mas que entrega uma performance incrível. Eu já tive um grupo Ultegra na minha bike anterior e eu posso afirmar para você que é a mesma performance entre esses dois grupos, tá? Mesma troca de marcha, excelentes. O pneu largo de 28mm dá um bom conforto para a bike, a roda dela é uma roda bem honesta, tá? Para treino é uma roda excelente. Claro que ela é rolamentada, tem uma rigidez até razoável. Eu sou leve, então para mim praticamente qualquer roda vai ser rígida o suficiente. E agora partindo para o último ponto positivo, que na minha opinião é o mais importante, é o comportamento da KAD 13. Por ter a mesma geometria da Super Six, ela herda esse comportamento. É uma geometria bem voltada para performance. E quem anda nessa bike aqui vai sentir isso. É uma bike que responde muito bem à força que a gente coloca no pedal. Ela é bastante rígida e eu particularmente me encaixei muito com essa bike, tá? Foi a melhor speed assim que eu já tive. Um outro ponto que eu quero falar sobre essa bike é sobre conforto, tá? Para mim é um ponto neutro, porque muita gente diz que as bikes de carbono são mais confortáveis do que as bikes de alumínio. Mas eu acho que é algo que a gente não pode generalizar. Porque, por exemplo, existem modelos de bike de carbono bem aero, aquelas que têm o canote aqui bem aero, né? Que são extremamente duras e extremamente rígidas, tá? São bikes que não vão ser mais confortáveis do que essa bike de alumínio. Mas também existem bikes de carbono que realmente são mais confortáveis do que essa aqui. Um exemplo é a Super Six. A Super Six de carbono absorve melhor os impactos
do que a CAD 13, tá? Tudo depende assim do modelo que a gente está avaliando. Então tem bikes que são bem confortáveis, como o Super Six, como a Specialized Roubaix, como a BMC de carbono, mas nem todos os modelos de entrada assim, de carbono vão ser mais confortáveis do que o alumínio, então a gente não pode generalizar. Por isso eu coloco que o conforto dessa bike aqui, na minha opinião, ele é um ponto neutro, assim. Para mim, ele atende perfeitamente, porque a bike que eu vim antes era uma Sense Prolog Disc, e o conforto dessa bike aqui para Sense Prolog Disc eu acho o mesmo, tá? E partindo para pontos negativos, isso é algo muito pessoal, muito particular meu, só foi um ponto negativo para mim, talvez para você não seja. O central dela eu tive que adaptar para poder usar um pé de vela Shimano e poder usar o meu medidor de potência. Então esse adaptador foi bem difícil e bem caro de achar, por isso esses padrões aí, esse BB30 assimétrico da Cannondale, para mim não foi algo muito legal. E outro ponto que vale destacar é o canote, que vem em alumínio, assim como na Super Six é o mesmo canote, né? As duas vêm com canote em alumínio, nas versões básicas, e o canote de carbono vai vir só nas versões mais tops da Super Six, que é aquelas de 40, 50 mil. E seria muito bom se viesse já com canote de carbono, porque ele é muito caro e comprar ele separado se torna algo assim inviável, tá? Por isso que eu mantive aqui o canote de alumínio original que vem na bike. Então no mais aí a gente vê que os pontos positivos superam bem os pontos negativos e que esses pontos negativos que eu falei são algo muito específico para mim, né? E inclusive até quando a gente fala de conforto, muitas vezes você está saindo aí de uma outra bike de alumínio ou de uma bike de carbono que você usava um pneu fino, 23, por exemplo. Quando você partir para um pneu 28 desse aqui, você vai sentir que isso adiciona um bom conforto para a bike, tá? E no mais, a bike é excelente. Acho que o único upgrade relevante de se fazer nessa bike aqui é o das rodas, e também só vai ser relevante para quem for competir. Porque, por exemplo, para treinar, essa roda aqui atende perfeitamente, tanto na versão ferradura quanto na versão disco, tá? As duas vêm com essas rodas assim um pouco mais básicas para treino, e quem for competir vale a pena investir numa roda de carbono bem leve, né? Ou talvez uma roda até de perfil mais aerodinâmico. Então, na minha opinião, na faixa de preço que essa bike está, sendo a ferradura custando 12 mil e a versão disco acho que é 14.500, nessa faixa aí ela ganha de todas as concorrentes. Como a gente já viu aqui, ela tem o peso muito próximo das bikes de carbono, tá? Às vezes até mais leve do que algumas bikes de carbono. Tem o preço mais atraente e os componentes são bem páreos, é uma bike que vem muito bem equipada. Eu sei que tem gente que vai dizer, nossa, mas as bikes estão muito caras. Gente, tudo subiu de preço, tá? Então as bikes subiram muito de preço e um Renault Kwid está custando 60 mil hoje. Então, no meu caso, eu comprei essa aqui semi-nova antes desse aumento dos preços aí e paguei um preço muito bom nela, por isso quando eu vi eu já arrematei na hora. Mas para quem está buscando uma CAD, gostou da bike, se você quiser a versão disco, você vai estar comprando uma bike extremamente atualizada, que você vai ter uma bike aí para longos anos de uso, né? Mas quem está procurando também a versão ferradura, considera olhar modelos anteriores da CAD, tá? Olha lá a CAD 10, CAD 12. No caso da CAD 12, tem também o modelo disco, tá? Então é isso, galera. O vídeo fica por aqui. Eu sei que ficou um vídeo longo, mas eu tinha bastante coisa para falar dessa bike. E fazia um bom tempo já que eu queria trazer o review dessa bike aqui. Até tinha alguns inscritos lá que foram no meu Instagram e que escreveram. Algumas vezes que eu postei history com essa bike aqui, eles escreveram para eu falar sobre a bike no canal e tal. Eu gosto muito quando vocês vão lá no Instagram, quando vocês comentam lá os stories, os posts. Quando vocês comentam aqui no YouTube também, é bem legal. Eu sempre tento responder todo mundo, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Se você quiser conversar comigo, é mais fácil conversar comigo lá no Instagram, @JorgeLucasCouto, tá aqui no cantinho do vídeo. E é isso aí. Se inscreva no canal se você quiser acompanhar os próximos conteúdos. Até a próxima. Valeu!